Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar desta noite. Nós estamos aqui, de acordo com a hora combinada, iniciando esse nosso encontro e a partir deste momento, esse nosso ambiente virtual transforma-se no ambiente querido e amado do nosso lar que reúne a tantos corações para as reflexões em torno do Evangelho. Eu quero agradecer a presença de todos que já estão por aqui, agradecendo o carinho, o incentivo que sempre recebemos. E hoje nós estamos aqui nos socorrendo no lar de uma companheira, de uma vizinha, porque a minha internet em casa apresentou alguns problemas que dificultariam o nosso Evangelho. Então, graças a Deus, nós nos reunimos no espaço que é virtual e nós conseguimos carregar esse ambiente amado para o espaço em que estivermos. Então, eu agradeço a sua companhia, agradeço a sua presença e faço um convite desde já, sobretudo a você que nos acompanha do Facebook, para que compartilhe a transmissão, possibilitando assim com que nós consigamos chegar a outros corações que estejam precisando dessa mensagem de consolo, de esclarecimento, de orientação e de amor. Eu quero agradecer a presença da Érica Hermógenes, que já chegou aqui, boa noite. Maria Engrácia, boa noite. Hilda Costa, seja bem-vinda. Maria Regina, Cristiane Russo, boa noite, Bruno, e a todos os amigos desse culto no lar abençoado de Nilópolis, a Cristiane. Seja bem-vinda. Boa noite, Ana Pires. Boa noite, Leonor Castilho. Boa noite, Sandra Maria Carlos. Eu acho que é a primeira vez que eu te vejo por aqui. Seja bem-vinda. Rita Alves, seja bem-vinda. Maria Regina, de Campos dos Goitacazes. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Meu amigo Beto Orlando, que sempre está conosco aqui. Lene Castro, ô Jusilene, grande abraço, que Deus te abençoe, saudades, viu? Boa noite também para Lourdes Abobeira, seja bem-vinda. Enir Dionísio, seja bem-vinda. Sueli Moraes, São José dos Campos, seja bem-vinda. Leci Fagundes, boa noite para você também. Boa noite para Maria Regina. Que foram colocados o nome aqui, sejam envolvidos, todos os familiares, amigos da Maria Regina. Boa noite para Vanusa Abraão, boa noite para Elismar, Lulimar, Fátima Andrade, Fátima Flor, Maria José Pinheiro, Imaculada sempre conosco, Lúcia Caetano, Maria Isabel, que Deus te abençoe, grande abraço para, deixa eu ver mais quem chegou, Sueli Micula, seja bem-vinda. Jussara, Jesuidite, o Gutenberg Vidal, Deus abençoe o seu lar. Marlene Garcia, de Cubatão, seja bem-vinda. Débora. E aqui pelo Instagram nós temos, como sempre, o nosso amigo João, seja bem-vindo. Miriam Macedo, Dita Silveira, Sandra também, enfim, tantos corações amigos que já se reúnem para as nossas reflexões. Aqui no Facebook chegou a Daniele Murta, seja bem-vinda. Que Deus abençoe a Val Costa, Marcela, a Elizabeth Galvão, enfim, tantos companheiros. A Maria José está perguntando como acessar pelo YouTube para quem não tem Face. Infelizmente, eu não realizo a transmissão pelo YouTube. Eu só consigo realizar pelo Facebook, pelo Instagram.
O meu conhecimento, ele é um pouco limitado. E eu creio que para realizar ao mesmo tempo pelo Facebook, pelo YouTube, eu precisaria de alguma ferramenta e algum conhecimento técnico que eu não disponho. Então, infelizmente, eu realizo apenas pelo Facebook e depois coloco à disposição no YouTube para quem queira assistir e participar. Tá bom? Dados aí os esclarecimentos, nós já estamos no nosso horário. Agradeço aí a Jacira, a Breia, a Vera Castelo Branco, ao Valfrido Casimiro, a Sandra Maria Carlos, a Sandra Frota, a Elizabeth Galvão, foram os companheiros que chegaram depois. Deixa eu só conferir aqui, já estamos às 21 horas e 30 minutos em ponto, iniciando o nosso evangelho. Graças a Deus nós conseguimos aqui nos socorrer na casa de uma companheira querida que está aqui do meu lado, nossa irmã Eva, que nos cedeu o celular e a sua internet para que nós conseguíssemos realizar a nossa atividade. Então nós vamos iniciar e hoje eu estou aqui com o livro Vida Feliz, que é da psicografia de Joana de Ângeles, na verdade a psicografia de Divaldo, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, e a lição diz assim: age com calma em todas as circunstâncias. Há muita gente que está vivendo em clima de desespero e pressa exaustiva. Atropela e deixa-se atropelar, numa volúpia de alucinação, sem que frua o resultado do que conquista, nem se compraza com aquilo que já amealhou. A serenidade é irmã da ventura, por propiciar o prazer que abençoa, que transmite satisfação. Reharmoniza-te, conduzindo o carro das tuas forças com tranquilidade e vivendo com a serena alegria de estar na terra e poder avançar para Deus, a nossa meta final. Olha que mensagem bonita, né? Eu tô vendo o Gil aqui também, Gil Cigano, a Regina Estampa que chegou, a Edna Camilo. Olha que bonita a mensagem de Joana, nos convidando ao exercício da serenidade. De fato, hoje nós vivemos no mundo numa agitação tão grande, numa correria tão intensa, que às vezes nós não conseguimos tempo sequer para gozar daquilo que nós já conseguimos conquistar. Estamos sempre numa correria sem fim, sempre pensando naquilo que falta, e não conseguimos ter tempo de experimentar o prazer daquilo que já conquistamos. Então a mensagem de Joana, no convite à serenidade, é: age com calma em todas as circunstâncias. Por que nós precisamos viver numa correria tão intensa? Por que nós não conseguimos, às vezes, parar para refletir, para meditar, para avaliar as conquistas que já conseguimos realizar, avaliar as nossas fragilidades, planejar o futuro e saborear com calma, com tranquilidade, aquilo que já conquistamos, desfrutando do prazer de já termos sido capazes de conquistar algo em nossas vidas. Então, sábia a mensagem de Joana, a quem nós agradecemos aí a grata satisfação de, por meio da mediunidade do Divaldo, nos oferecer recurso eficaz para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. E eu quero te convidar, então, nesse instante inicial, que você feche os seus olhos para que nós possamos iniciar com a nossa prece, pedindo a presença dos espíritos amigos, que sempre nos acolhem, que sempre nos assistem, de modo que juntos possamos estar iniciando o nosso evangelho na noite de hoje, sob as bênçãos e sob a proteção do Senhor. Então vamos fechar os nossos olhos e orarmos a Deus, pedindo o amparo e a proteção dos amigos espirituais que são os prepostos do Senhor para a nossa atividade esta noite. Vamos orar. Amigo Jesus, grandioso Mestre, pastor das nossas almas,
aqui estamos, Senhor, iniciando o nosso Evangelho no Lar nesta noite, recorrendo em oração à presença dos teus prepostos, a fim de que este ambiente, tanto do nosso lar físico, quanto do nosso lar virtual, se encha da tua presença nesse momento. Vamos realizar, Senhor, nos minutos que se sucederão, as reflexões em torno do teu sagrado Evangelho. E em cada palavra, desejamos absorver o alimento bendito que há de saciar a fome de conhecimento e de consolo da nossa alma. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite. Permita que a nossa compreensão se faça com sabedoria acerca de cada palavra, de cada verbo bendito do teu Evangelho a que vamos nos socorrer. Abençoa este lar, abençoa o lar de cada companheiro que conosco está, Senhor. Somos tantos corações nesse momento e tantos outros que assistirão o nosso Evangelho durante a semana. Que cada lar seja envolvido e que a tua presença, nesse momento, produza uma verdadeira asepsia espiritual, transformando o ambiente em um ambiente de segurança, de saúde e de paz. Sê conosco, Senhor. Abençoa-nos hoje e sempre e permita-nos, em teu nome, iniciarmos o Evangelho no Lar da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, nós então vamos iniciar as reflexões do nosso Evangelho. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, que tem como mensagem principal as reflexões em torno da proposta das bem-aventuranças. Nós já passamos pelo item Justiça das Aflições, já estudamos causas atuais e causas anteriores das aflições. Hoje nós vamos para o último item deste assunto, causas anteriores das aflições. Vamos ler e estudar o item 9 e 10. Então, se você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, abra para acompanhar a leitura e eu tenho certeza que isso vai facilitar muito a sua compreensão. Capítulo 5, itens 9 e 10. E lembre-se que nosso espaço de diálogo, nosso espaço do Evangelho, é um espaço interativo. Portanto, você pode e deve contribuir com as nossas reflexões, deixando aí o seu comentário, o seu entendimento, ou quem sabe a sua dúvida nesse espaço aí interativo do Facebook, tanto quanto do Instagram, tá certo? Então participe, porque é assim que deve ser o Evangelho no ambiente do nosso lar. Reunirmos a nossa família em torno das reflexões do Evangelho, dialogarmos, tentando colocar as palavras dos Espíritos, as palavras de Jesus aplicadas às experiências que vivemos no dia a dia da nossa existência. Então eu convido você nesse instante a interagir conosco, a participar ativamente desse nosso momento de reflexão. Então vamos à leitura, capítulo 5, item 9. E esse item 9, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque ele é um item, nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bastante revelador. Ele traz colocações que, num primeiro olhar, podem passar despercebidas e talvez até mal compreendidas, mal interpretadas. Então é preciso que a gente acompanhe atentamente. Vamos lá. Capítulo item 5. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito
para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Essa primeira frase já é uma frase assim arrebatadora. Porque veja, até aqui nós viemos traçando o diálogo de que todo o sofrimento que nós experimentamos nessa vida decorre, deflui de uma origem diretamente ligada a um erro praticado no passado. Então, tudo aquilo que sofremos é consequência de um equívoco nosso que nós praticamos. Isso é o que nós conversamos até aqui. Mas veja o que Allan Kardec fala de forma muito clara e objetiva nesse item. Eu vou inclusive reler a fala do codificador. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Olha que interessante. Vocês perceberam a profundidade do que fala o codificador? Nem todo sofrimento tem origem numa determinada falta cometida no passado. Olha, e isso a gente fica assim, mas como? Tudo o que nós estudamos, tudo o que nós refletimos até aqui era em torno de crer que os sofrimentos têm origem nas nossas faltas cometidas no passado. E de repente não é isso. Olha que interessante. De repente não é isso. Eu confesso para vocês que no primeiro momento que eu li essa passagem, eu tive certa dificuldade para compreender. E aí, refletindo, relendo, repensando, porque ela iria contra tudo aquilo que nós refletimos de forma mais comum nos estudos espíritas. Como assim? O que nós sofremos não tem origem no erro do passado. E aí eu lembrei de uma passagem no capítulo 19 do livro Ação e Reação. Essa passagem, que tem o título das Sanções e Auxílios, vemos um grande diálogo traçado por André, Hilário, Druso, acerca do regime de sanções a que está inserido o espírito quando encarnado no planeta. Então conversa-se ali, olha, é mais ou menos assim, a gente erra aqui e isso fica registrado no corpo físico, que repercute no corpo espiritual, no corpo perispiritual, e numa nova existência, esse espírito, pela sua necessidade de autoeducação, naquele ambiente em que ele não conseguiu aprender bem a lição, ele imprime no novo corpo as necessidades que são inerentes ao equívoco do passado. O corpo perispiritual, como um mata-borrão, imprime esse histórico no novo corpo físico. Então a conversa ia em torno disso. É interessante que André vai dizer que o instrutor faz surgir no ambiente que eles estavam reunidos uma estátua do corpo humano, mas que não era bem uma estátua, porque ele, André, tinha a impressão de que aquilo era um corpo humano ali perfeito. Perfeito. Bastava apenas um sopro para que aquilo tudo começasse a funcionar. Com o auxílio daquele corpo, é que o instrutor vai explicando os registros perispirituais que nós vamos produzindo ao longo da nossa experiência física. Até que alguém faz a seguinte interrogação: mas e o sofrimento pelo qual passam as plantas e os animais? Olha que pergunta bem inteligente. Bem, nós, humanos, sofremos porque temos praticado coisas equivocadas no passado e isso repercute no corpo físico, que repercute no corpo perispiritual. E na nova existência, esse corpo perispiritual vai reproduzir essas necessidades. Mas e os animais? Porque os animais, eles não podem ser sacrificados ou responsabilizados pelos equívocos que eles venham a praticar. Por que eles não podem ser
responsabilizado pelos equívocos que eles venham a praticar? Porque eles não são dotados de inteligência. Portanto, se eles não têm a capacidade de discernir o melhor, de fazer as suas escolhas, por que eles vão ser responsabilizados pelas escolhas equivocadas? Ou seja, não faria sentido a gente dizer que um cachorro apresenta esta ou aquela doença nessa existência porque mordeu alguém numa vida passada. Seria algo até bastante irracional, porque o animal não tem inteligência. Então ele não pode responder pelos erros que vem a cometer. Então veja que interessante. Quer saber, Hilário, por que eles sofrem então? E aí olha a resposta do instrutor. Ele vai dizer assim: os animais como as plantas, o bebê no instante que sai da barriga da mãe, o ferro sobre o malho, passam pela dor evolução. Olha que interessante. Que é aquela que nasce de dentro para fora, que não está intrinsecamente ligado ao equívoco do passado, mas é resultante de uma necessidade de evolução do espírito. Olha que interessante. E aí nós nos recordamos que todos nós, quando saímos da barriga da mãe, no instante do nascimento, nós choramos. Choramos muito. E é até bom que tenha esse choro para demonstrar que não há nada errado conosco. Por quê? Porque no instante que nós saímos da barriga da mãe, o ar penetra pela primeira vez as vias aéreas, os pulmões. E isso provoca uma dor. Por isso a gente chora. Não chora porque é manhoso. Chora porque isso provoca uma dor. Essa dor, ela não é a demonstração de um equívoco que praticamos no passado. Senão todos nós já nascemos extremamente devedores, porque já nascemos sofrendo, não. Ela é uma dor ligada ao processo de evolução do corpo físico. Olha que interessante. Então é algo que vem de dentro para fora, para nos produzir crescimento. É o que Kardec diz aqui, ó. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Olha que interessante. Então aí nós temos um claro exemplo de uma dor que não tem origem numa falta cometida do passado. Aí a conversa continua, eu vou falar o restante da história, né? Só para não deixar ninguém curioso, mas é importante que quem deseje se socorra lá no livro para ler os meandros todos da história, compreender cada detalhe. E aí a conversa continua e eles falam acerca da dor e expiação. Essa que compreende a grande maioria das nossas dores e que tem de fato origem num equívoco praticado do passado. Por isso o termo expiar. E aí quando a conversa parecia que ia terminar, o instrutor surge ainda com uma terceira dor, a dor auxílio. E ele explica que muitas vezes nós estamos no mundo espiritual e lá tomamos conhecimento de toda a nossa trajetória, de erros nas outras existências. Ficamos extremamente envergonhados. E aí pedimos a providência divina que nos dê uma nova chance. E aí nós traçamos todo um planejamento espiritual. Não, eu quero vir assim, eu quero vir assado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando reencarna, por conta do esquecimento do passado, que é inclusive o item que nós vamos estudar na semana que vem, que é extremamente importante para valorar as nossas conquistas, também para não causar um transtorno na nossa existência atual, nós esquecemos desse planejamento e começamos a sair do caminho traçado. E aí o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, os espíritos que são espíritos amigos, nossos espíritos familiares, pedem a providência divina que algo seja feito para que a gente retorne ao caminho do planejamento traçado. E aí surge uma dor que nos faz retornar à casa espírita, que nos faz retornar à igreja, ao templo de qualquer culto. Surge a dor que nos faz estudar, nos aprofundar em conhecimento ou rever algum hábito. Então são as dores auxílios, que também são exemplos clássicos de uma dor que não está diretamente ligada ao equívoco já cometido, mas
talvez a predisposição do cometimento de uma falta no futuro. Então vamos continuar a leitura aqui. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Por que a expiação serve sempre de prova? Porque ela pode nos conferir alguns talentos conquistados. Porque nós vamos passar uma expiação e vamos provar que, se bem expiarmos, que somos resistentes, resilientes e tal. Agora, nem sempre a prova é uma expiação. Nem sempre a dificuldade que passamos é resultante de um erro do passado. Às vezes é apenas um teste que nós escolhemos passar para provarmos que já aprendemos a lição. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade. Olha que interessante, né? Entretanto, a necessidade de provarmos algo, expiarmos algo, é exemplo clássico de inferioridade. Porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, o espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se, mas solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haver trazido de suas precedentes existências, e que sofre com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Isso é importante, olha. Para que nós venhamos a passar bem a lição, a expiação, a provação, é preciso sofrer com resignação toda cristã, somente pedindo a Deus para suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. E aqui Kardec deixa um mecanismo em que nós podemos experimentar para saber se estamos passando por uma prova ou por uma expiação. Porque geralmente nas expiações nós reclamamos, nós nos queixamos, nós não queremos passar por aquilo. E na grande maioria das vezes, quando estamos passando por uma prova, nós passamos sem queixas. Porque foi algo que nós pedimos e que queríamos experimentar a fim de provar o nosso crescimento espiritual. Olha que interessante. A Maria Isabel está dizendo assim: não há como crescer e evoluir espiritualmente sem a dor e o sofrimento, que fazem parte do aprendizado. De fato, infelizmente, nós não fizemos a escolha pelo amor, porque nós poderíamos ter feito essa escolha. Mas nós fizemos a escolha para crescer pela dor. Então, isso é inevitável até pela construção do nosso corpo físico. Não tem como não passar pelas necessidades da dor no nosso estado evolutivo atual, em que precisamos do corpo físico como instrumento para o nosso processo evolutivo. A dor, ela é inerente à nossa composição orgânica. Entretanto, o sofrimento é algo opcional. Então vamos aqui ler mais um parágrafo. Eu agradeço a contribuição da Maria Isabel. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Olha que interessante. Lembra que lá no comecinho, Kardec disse que a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é nem sempre uma expiação. Olha que interessante. E aí ele diz aqui
que o sofrimento que nós suportamos sem reclamação pode ser um claro exemplo de expiação que também serve de prova, que é aceitada pelo indivíduo porque ele a escolheu voluntariamente. Olha que interessante. A grande maioria das vezes nós escolhemos as nossas provas e expiações, né? Vamos então ao item 10, acompanha aí a leitura. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Então por que a gente passa por provas e expiações? Porque nós ainda não nos tornamos espíritos puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio, onde há pestosos aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se haja expurgado. Olha que interessante o exemplo que ele dá. São como passageiros de um navio, onde há pestosos aos quais se veda o acesso à cidade, até que aportem, até que estejam expurgados. Então, se está todo mundo no navio, aí tem ali a suspeita de que tem uma doença contagiosa, você não para aquele navio e todo mundo desce e entra na cidade. Não, geralmente as pessoas vão parar e vão passar ali por vacinas, por exames. Então somos nós no corpo físico, né? Somos nós no corpo físico que precisamos expiar, expurgar essa doença que temos antes de progredirmos num processo evolutivo. A Maria Ingrácia diz assim: eu reclamo muito, então ainda tenho que aprender muito. Todos nós estamos nesse processo, né, Maria Ingrácia? Mas eu tenho certeza que há coisas que você já passa e não reclama. E que você não lembra nesse momento porque você já lida como é algo de forma natural. Então experimente refletir melhor, que você vai encontrar algo de que você tenha passado e que você não tenha reclamado. Porque todos nós já temos algum patrimônio de conquista espiritual. A Marcela pergunta assim: a prova é uma escolha nossa? A grande maioria das experiências que passamos, de tanto de provas quanto expiações, são de fato escolhas nossas. Entretanto, essa escolha se dá com maior vulto nas provas, porque é uma escolha de que nós queremos oferecer para provar o nosso processo de evolução. Então vamos aqui para continuar a leitura aqui. Estamos quase terminando o nosso item. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expurgindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e que cura o doente. Quanto mais grave é o sinal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Olha que interessante, né? Doente mais grave, remédio mais forte. Tanto maior a nossa necessidade de evolução, de expiação, maior o tamanho da nossa provação. Olha que interessante. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que sofre muito, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Olha que interessante. Aquele que sofre muito deve concluir que tem muito a expiar. Mas olha só que interessante. Se sofre muito porque tem muito a expiar, não podemos parar na reflexão só aí. Devemos entender também de que temos então a oportunidade de bem expiar para alcançarmos a cura num futuro próximo. Olha que reflexão interessante. Porque às vezes a gente fixa só na necessidade e não liga-se de que nos espera um futuro muito melhor, se bem experimentarmos essas necessidades de agora. E aí o Valfrido Casimiro fala assim: passei por essa prova com minha mãe
e agora estou passando com minha esposa. A depressão é uma dorsa mental e cruel. Ele está aí compartilhando uma experiência que ele está vivendo na atualidade, da qual todos nós, viu, Valfrido, estaremos vibrando desde esse momento para que a sua esposa, sua mãe, sejam envolvidas em energias de saúde espiritual, de ânimo, de otimismo, para conseguir vencer esse momento. Que Deus abençoe esse seu lar. A Cleusa Couto diz: eu já reclamei muito. Hoje já quase não reclamo. Estou me sentindo muito melhor. Esse é o processo, viu, Neuza, de nós conseguirmos avançar na escala evolutiva. Então vamos para a última frase. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o sofrimento e lhe estragar o futuro. Olha que interessante a colocação. Dele, ou seja, de nós mesmos, depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto. Como que a gente estraga o fruto do sofrimento? Quando a gente fica reclamando, quando a gente fica se queixando, né? Quando a gente não suporta aquilo que precisamos passar pela necessidade do nosso aprendizado. E aí nós tornamos aquilo extremamente contrário aos frutos que poderíamos colher, com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Olha que interessante. Então nós agradecemos aí a Kardec, aos espíritos amigos, pela essa reflexão na noite de hoje. Agradecemos aí a presença de vocês. A Aparecida diz assim: verdade, não é fácil, também estou passando pela mesma situação, mas Jesus está sempre nos fortalecendo com coragem e resignação para enfrentarmos com bom ânimo. Que Jesus envolva o seu lar e suas necessidades, viu, Aparecida? A Daniele diz: cada prova que passamos na atual existência vem do nosso planejamento de reencarnante. Muito bem. Que creio vir em acordo com o nosso merecimento e evolução. Cada expiação ou prova por que passamos vem no mesmo nível da evolução. É isso mesmo. Tudo, não há erro na justiça divina, né? Nada vem com peso equivocado, nada disso acontece. Tudo está na medida e na nossa necessidade. A Cláudia Cristina diz: eu só quero agradecer as oportunidades que Deus me oferece. Isso mesmo. Precisamos exercitar esse sentimento de gratidão a Deus, de gratidão aos espíritos que nos acompanham, porque isso vai nos ajudar a vencer a nossa dor. Quando a dor é conosco, é suportável. Porém, quando é da pessoa amada, é pior. Verdade, mas todos nós vamos vencer, porque em momentos distintos vamos passar por isso, né? O Tarcísio, chegando, diz assim: provas e expiações, oportunidades benditas que nos atualizam diante da longa caminhada. A primeira nos assegura da lição um dia oferecida, que é a prova, e a segunda nos auxilia a purificar de nós mesmos as impurezas morais no chamamento para a mudança, que são as expiações. Como cita no livro Ave Cristo: sejamos uma vela que se consome para iluminar. Vivamos o bem, sofrer com gratidão a Jesus. Me fez lembrar uma frase de Emmanuel na coleção Fonte Viva, em que ele diz que cristão sem sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Olha que interessante. Muito obrigado, Tarcísio. A Élica Hermógenes diz: mas toda mudança é difícil, mas a reforma íntima é urgente. É verdade. Querido, nós vamos para o nosso momento final, e nós sempre terminamos o nosso evangelho antes da nossa oração com uma canção. Então hoje eu separei aqui a canção Divino Irmão, de Alan Filho. Espero que vocês gostem e que nesse meio tempo corram para separar lá um copo com água para o nosso momento de irradiação final. Vamos lá, Alan Filho.
Essa canção é uma canção muito bonita, né? Nós agradecemos imensamente ao nosso querido Alan pela sua sensibilidade, pelo seu talento, nos ter oferecido essa canção que nos convida ao diálogo com esse divino irmão, com esse rabi, com esse rei dos judeus, com esse rei dos reis, com esse médico, esse pastor das nossas almas. Então, nesse instante, aí conduzidos por essas palavras melodiosas do Alan, eu quero te convidar, querido amigo, querido irmão, para a nossa oração de encerramento. Vamos então orar ao Senhor, agradecendo a Ele as bênçãos que recebemos nas reflexões na noite de hoje. Vamos lá. Amigo Jesus, querido Mestre, querido Senhor, aqui estamos, Senhor, para agradecer as Tuas bênçãos durante a reflexão desta noite. Estamos orando a Ti, Senhor, nesse momento, desejando estabelecer conexão com os amigos espirituais que ao nosso lado estão, Te representando, Senhor. Nós sabemos que aqui eles estão em Teu nome, porque Tu nos dissestes que onde estivesse 2 ou mais reunidos em Teu nome, Tu ali estarias. Somos muitos corações nesse momento, Senhor, buscando no Teu Evangelho alimento para a nossa alma sofrida e para a nossa mente que precisa ser esclarecida. Desejamos, Senhor, que nessa noite Tu estejas a ouvir a nossa voz, que representa a comunhão e a unidade de todos os pensamentos dos amigos queridos que conosco estão. Estivemos refletindo, Senhor, sobre a dor, sobre o sofrimento, e a nossa mente campeia por entre tantas cenas de companheiros, amigos, irmãos nossos, Senhor, que nesse momento estão passando pelas suas provações, pelas suas expiações, experimentando, Senhor, o calor das provas e das expiações. Ah, Senhor, são muitos irmãos nossos conhecidos, passando pelas provações emocionais, passando pelas provações do abandono, passando pela provação da dor física, passando pela provação, Senhor, do isolamento social. Ah, Jesus, nós estamos aqui Te pedindo por esses irmãos. O nosso pensamento nesse instante se direciona, Senhor, aos hospitais, aos orfanatos, aos asilos, aos presídios, Senhor. Vá de encontro, Mestre, a esses irmãos, a esses amigos em humanidade, que precisam de uma centelha do Teu amor, não para solucionar as suas aflições, as suas dores, mas para suportar, Senhor, o peso das Tuas provas. Visita, Senhor, também o nosso lar, tanto o nosso lar físico quanto a casa do nosso coração. Tu conheces o nosso interior, Senhor. Tu sabes das provas, das expiações e das necessidades pela qual cada um de nós está passando. Tu mesmo disseste, Senhor, que não cai um fio da nossa cabeça sem que seja do Teu conhecimento. Tu sabes a sinceridade dos nossos ideais, do nosso mundo interior. Por isso, nesse momento, Senhor, estamos Te pedindo socorro também. A nossa alma, que precisa do Teu consolo, que precisa da Tua presença. Vem, Senhor, vem ter conosco, porque a Tua presença cala os canhões, porque a Tua presença faz florescer as estradas, porque a Tua presença nos traz alimento à alma, alimenta o coração. Vem, Jesus, vem ter conosco nessa noite.
nos permitindo nos banhar dessas vibrações amorosas que são derramadas nesse instante sobre o nosso lar. E os nossos olhos espirituais são capazes de notar. É uma energia de amor, Senhor, de paz, que vai percorrendo e transitando por cada ambiente, produzindo uma limpeza espiritual, uma limpeza psíquica, Senhor, passando pelo ambiente em que manipulamos o alimento, passando pelo ambiente da convivência, do entretenimento, passando pelo ambiente em que descansamos o corpo, um ambiente onde limpamos e renovamos a energia do corpo. E vai, Senhor, uma energia de paz que percorre todo o ambiente e que nesse momento faz-se jorrar pelo nosso copo com água que aqui está, pelo reservatório de água, Senhor, permitindo com que toda a água que faremos uso para a limpeza do corpo, para alimento, para a manipulação do alimento, se transforme em um bálsamo, em um elixir refazedor, Senhor. E agora, Senhor, nesse momento em que terminamos o nosso Evangelho no Lar e nos despedimos desse momento de imensa paz, nós queremos dar-te um abraço, Jesus. Receba o nosso abraço, Senhor. Nesse momento, é um abraço que quer dizer: nós te amamos, Jesus. E nós sabemos que todas as provações da nossa vida têm uma razão de ser. E contigo nós seremos fortes e resistentes para suportar toda prova e toda expiação. Graças a Deus, Senhor. Abençoe o nosso lar e permita-nos permanecer em muita paz. Que assim seja. Nós agradecemos a companhia de todos os amigos, desejando fazer o convite a vocês para que estejam conosco todos os domingos, às 21h20, para o nosso evangelho de reflexão e de muitas bênçãos para o nosso lar. Lembramos que eu realizo a transmissão tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. E aproveito para fazer um convite a quem me acompanha pelo Facebook para compartilhar a transmissão. Se você ainda não fez isso, faça. Quem sabe você não seja um instrumento para levar durante a semana essa mensagem de consolo, de esclarecimento a algum coração amigo. Então, clique aí, compartilhe a transmissão. Permita com que algum coração amigo seja envolvido, seja banhado por essa energia abençoada que é o Evangelho. E você que me acompanha também pelo Instagram, minha gratidão a todos vocês. Lembrando que lá no Instagram, Bruno_Espírita, tem um sorteio. Basta seguir todas as regrinhas que estão estabelecidas e você vai concorrer no próximo domingo ao sorteio do livro Novo Testamento, a tradução do Haroldo Dutra Dias. Então eu agradeço a sua companhia, desejando que Deus abençoe o seu lar e fazendo sempre aquela reflexão final no sentido de que nós todos estejamos convictos de que nada deve nos amedrontar, nada deve nos assustar, porque tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Uma dose extra de Deus para todos vocês nessa noite. Que Deus abençoe a todos os lares e a todos os corações. Até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Graça e paz.